nome é Cristina Pérez, eu sou consultora da Fundação do Câncer e o objetivo desse painel é discutir políticas públicas que contribuam para que tornemos os ambientes nos quais vivemos mais saudáveis, as pessoas menos suscetíveis ao desenvolvimento do câncer e com melhores resultados quando em tratamento. Em resumo, é trazer um pouquinho o que a gente conhece da literatura, conhece como teoria, mas muitas vezes é muito difícil a gente colocar em prática que é a importância do trabalho da prevenção. A gente fala muito sobre tratamento, o tratamento cada dia que passa fica mais custoso, as pessoas têm um sofrimento muito maior e a gente tem a opção de fazer um trabalho muito mais rico e muito mais intenso em prevenção e a gente precisa começar a investir mais nisso no nosso país. A primeira apresentação vai ser em inglês, então quem precisar de fone para tradução está disponível, é só levantar a mão que as recepcionistas trazem para vocês. Tá? Tem algumas pessoas aqui na frente, gente, para o tradutor. Isso. Bom, a primeira apresentação é do professor Jeff Collin. Ele vai falar sobre câncer, o setor comercial e conflitos de interesse, lições do controle do tabaco. O Jeff é professor do Global Public Health Unit da... então não dá para pedir para trazer aqui, porque precisa levar o documento. Então, quem precisa de tradutor... Não dá para começar. Tem que levar o documento para pegar o fone de tradução. É só para a plateia. Tá? Bom, de novo, o professor Jeff Collin vai falar sobre câncer, o setor comercial e conflitos de interesse, lição do controle do tabaco. O professor Jeff trabalha na Global Public Health Unit, na Universidade de Edimburgo, e o que a gente vai pedir é que todo mundo participe das apresentações e, ao final, a gente vai abrir para as perguntas. Cada apresentação tem duração de 20 minutos. Esse tempo vai ser contado aqui dentro do painel e a gente pede para os apresentadores se manterem dentro do tempo para a gente ter um bom tempo de discussão com a plateia. Por favor, professor. Obrigado. Okay, good. Oh. Thank you. I'd really like to thank the organizers for inviting me today and for your patience in putting up with my English. It's a lot better than my Portuguese. I'm going to talk today about cancer, the commercial sector, and conflict of interest, thinking about lessons that can be learned from tobacco control. Now, conflict of interest is something that's often thought of as being negative and difficult and obstructive and people being awkward. But I want to present it as really a major opportunity for public health and for cancer in taking a number of key priorities forward. And I really want to thank the organizers, not just for inviting me, but for creating a prominent space in this Congress for an area that's often neglected, but which I think a lot of people recognize is increasingly important. I must acknowledge that the work I'm presented has been informed by the efforts of a number of my colleagues, both staff and students at the University of Edinburgh. And given the subject of my talk, I guess I should declare my own interests. So I'm a member of the Tobacco Advisory Group of Cancer Research UK, who won't agree with all that I'm saying. And I'm a co-investigator and workstream lead for the UK Centre for Tobacco and Alcohol Studies, and they've funded some of the research that I'll be touching upon. The starting point for my presentation is something which I think intuitively we recognise, but which doesn't get addressed directly very often, which is that pretty much every important question in health policy today ultimately centres on the terms of engagement with the private sector.
So whether we're talking about health systems strengthening in developing countries or health systems reform in other contexts, whether we're talking about NCDs, is there scope for collaboration with food and alcohol companies, which is what I'll touch on, whether we're talking about global health governance and the reform of the World Health Organization, talking about the influence of philanthropies in setting the health agenda internationally, and particularly timely, talking about the development agenda. The Sustainable Development Goals are being agreed pretty much as we speak, and they're going to place a bigger emphasis than ever on partnership between public and private sectors as the means of achieving development goals. So partnership is being presented as an essential element for delivering sustainable development, as catalyzing global solidarity, a platform for aligning private action and public policies, and sustainable development being pursued via responsible public-private people partnerships. But this is quite a difficult framing in the context of NCDs, particularly if we think about these as industrial epidemics, which I think analytically and increasingly in policy terms we're obliged to do. So NCDs kill 38 million people each year. Almost 3/4 of these deaths globally are in low and middle income countries. And these are substantially preventable by addressing leading risk factors, mainly tobacco use, unhealthy diet, physical inactivity, and the harmful use of alcohol. Now, at least 3 of these leading risk factors, arguably all 4, constitute epidemics that are driven by the activities of key industries, the tobacco, food, and alcohol industries. So there are tensions between the economic interests of key commercial sector actors and global health objectives that often aren't explored sufficiently. Tobacco control is really interesting in this, as in many other contexts, because it's followed a completely different model to other areas of health and social policy. Sorry. Okay. I apologize. I get excited, so I talk too quickly. Tobacco control is very different. It rejects the desirability of partnership with the tobacco industry. That's the starting point for tobacco control, is the identification of a fundamental and irreconcilable conflict of interest. So we don't see scope for collaboration, we don't see scope for partnership, we don't accept voluntary regulation or participate in corporate social responsibility initiatives. And this is enshrined in the WHO Framework Convention on Tobacco Control, the first international public health treaty negotiated by WHO, which requires under Article 5.3 that parties shall act to protect health policies from commercial and other vested interests of the tobacco industry. This is a very small sentence, but the implications of this are very far-reaching and very radical and very different from all other areas of health policy. I would actually argue that tackling conflict of interest is the most important single tobacco control intervention. We tend to debate whether it's taxation or smoke-free legislation, but actually tackling conflict of interest is the bedrock of tobacco control. Everything else is based on that. And there are a whole series of activities which are accepted in other areas which are rejected in tobacco control. So research funding from the tobacco industry is instinctively seen as problematic. It's more difficult for politicians in many contexts, though not all, to be openly supportive of tobacco industry interests. It's one of the important things that tobacco control has been able to do is to present stringent forms of regulation as being pro-public health but not anti-business, which is a really incredible trick to have pulled off given the prevailing political climate. And collectively, I think that taking conflict of interest seriously in all of these areas has made it easier for health to prevail over other goals. We need to acknowledge just how much we're asking of policymakers in this context. It does require very different modes of interaction. Excluding the tobacco industry from policymaking arguably goes against some basic principles of what we might term good governance in other contexts. Participatory, consensus-oriented. Tobacco control isn't and isn't intended to be.
And while it's often seen as being comparatively easy in a tobacco control context, tobacco is seen as quite a simple issue in some respects. Taking this seriously has meant some really difficult decisions in a number of contexts. Here, I choose the example of IDRC, a very respected agency whose director was unfortunately also a director of Imperial Tobacco Canada, and the Bill and Melinda Gates Foundation took the decision to withdraw its funding from IDRC's tobacco control initiatives. Not an easy decision for anyone to take. The implications can be quite challenging. This is unique model of governance, unique forms of regulation have been justified with reference to a claim that tobacco is very different from any other health issue, that the tobacco industry is very different from other health issues. So, as classically formulated by a WHO committee of experts over a decade ago, tobacco use is unlike other threats to global health. Infectious diseases don't employ multinational public relations firms. There are no front groups to promote the spread of cholera. Mosquitoes have no lobbyists. The food industry does. The alcohol industry does. Lots of other industries do. Tobacco products may be uniquely harmful consumer goods, but this has also been justified with reference to tobacco companies behaving very differently to other industries. And I'm not sure that, that tobacco really is as unique as it's often presented. We can think of other industries that have comparable impacts on population health, and research is increasingly showing strong strategic similarities and active collaboration between tobacco and other industries. There seems to be a strong prima facie case for treating alcohol and obesity, and therefore the alcohol and food industries, in very similar ways. If we look at the sheer scale of their health impacts internationally, around about 500,000 new cancers per year for both attributable to both alcohol use and overweight or obesity. But these are pursued in very different ways in international contexts. Here I use the idea of what we term in policy studies, policy coherence. So the extent to which conflicts between policy agendas are minimized and synergies maximized. Tobacco control is very different, and the tobacco control strategy being adopted internationally is very different from those being used in connection with healthy diet, physical activity and health, and the global alcohol strategy on harmful use of alcohol. So whereas we have a very strong statutory approach to tobacco control centered on the Framework Convention on Tobacco Control, there's still, within the United Nations system, a strong emphasis on partnership and voluntary approaches to tackling alcohol and obesity, with both the alcohol and food industries participating actively in the reform of WHO and in the new global coordination mechanism on NCDs. We can see striking strategic consistency at the very heart, inconsistency at the heart of WHO. Margaret Chan says very different things at different times on these issues. So at Helsinki, at a global health promotion context, she was keen to emphasize the similarities between big food, big soda, big alcohol as being just like big tobacco. The formulation of health policies must be protected from distortion by commercial or vested interests. Margaret Chan was given a very difficult time as a result of this speech, and in other contexts she's spoken much more positively about scope for cooperation with other industries. There are healthier foods and beverages, and in some cultures alcohol can be consumed at levels that don't harm health. And so the global alcohol strategy sees a role for economic operators, for alcohol producers, in mitigating the harms from alcohol. And the alcohol strategy involves consultation with the alcohol industry and its development, measures that would be inconceivable for WHO to take in a tobacco context. And we can see these kind of challenges as emblematic of a broader difficulty in taking conflict of interest seriously. If we look at a company like Nestlé, for example, one of the world's leading food producers, who place a very strong emphasis in their corporate social responsibility programs on raising breast cancer awareness, ignoring the fact that they might also be seen very reasonably as major drivers of breast cancer. I've been doing some work analysing strategic similarities across these three industries via a kind of natural experiment in Australia.
And what's striking is the only area of difference I've been able to identify is the insistence of the alcohol and food industries that they're not at all like the tobacco industry. This is emerging as a key theme in their engagement in policy processes. Alcohol companies in particular are desperate not to be treated like the tobacco industry, are desperate for public health not to seek to learn lessons from tobacco control and to adopt similar regulatory strategies. I want to illustrate the difficulties here in thinking about alcohol, tobacco and food industries as being very separate by looking briefly at the composition of the board of directors of some of these companies. I know this looks really dull, but bear with me, I think there's something in it. So if we look at the chairman of British American Tobacco, the parent company of Sousa Cruz, his background is almost entirely in the alcohol industry. Now, why is it that the tobacco company wants to draw so heavily on alcohol industry expertise? Is it because there's very similar questions being addressed in regulatory contexts? We can explore this a bit more via looking at Saab Miller. Saab Miller is about to become very interesting in a Brazilian context. It's the world's biggest brewery. It's also one of the world's largest bottlers of Coca-Cola products. And it's about to be bought out by a group led by 3G Capital, a Brazil-based investment company. And over a quarter of the board of directors of Saab Miller are drawn from tobacco companies. So Jeff Bible, Dinyar Devitra and Howard Willard are all there as part of Philip Morris's link with SAB Miller historically. But they've also recently brought in Jan du Plessis, a former chairman of British American Tobacco, to run SAB Miller. And this also provides really important links in terms of who gets to be around the table. If we look at other directors, we can see Trevor Manuel, the long-standing finance minister of South Africa, two-time chairman of the World Bank's Development Committee, actively sitting around a table with tobacco industry executives. We can see the head of the UK Civil Service actively sitting around a table with tobacco industry executives. And we can also see a trustee of the Marie Curie Cancer Care charity in the UK, Helen Weir, sitting around the table with tobacco industry executives. So being a director of Saab Miller and a trustee of a leading cancer charity are not seen as incompatible in the UK context, which I find surprising. We can also see similar issues playing out in the food industry. If we look at Anne Veneman, who was, until 2011, executive director of UNICEF, the chairman of the UN Standing Committee on Nutrition, moved very swiftly to taking up a similar position with Nestle. Now, this provides all kinds of links between the food industry, major philanthropic initiatives, and the United Nations that I think are interesting from a policy perspective. We can also think about the pharmaceutical industry as actually being quite closely linked to the tobacco industry in a number of contexts. One of the many ways in which people in tobacco control are divided about the potential significance of e-cigarettes is that there's a blurring of the divide between tobacco and pharmaceutical industries taking place. There's a number of offshoots of tobacco companies position themselves as consumer healthcare or industries. And if we look at Nico Ventures, again an offshoot of BAT, of Sousa Cruz, we can see that its key personnel are drawn evenly from tobacco and pharmaceutical industry backgrounds. And of course, there's a whole host of contexts in which the presumed synergy of interests between pharmaceuticals and public health doesn't stand up to much scrutiny. Nobody's saying that pharmaceuticals industry should be treated in the same way as tobacco, but there are a number of areas in which there are conflict of interests over pricing, over capture, the nature of the relationship with regulators, and over the terms of its engagement with health advocacy organisations. There's a famous quote from the former chairman of the Association of the British Pharmaceutical Industry, who talks about linking with health advocates in order to employ them as ground troops in the form of patient support groups, which will serve to weaken political, ideological and professional defences. So the pharmaceutical industry has pulled off a neat trick in terms of successfully defining itself as a philanthropic force and a legitimate partner of health activism. I want to end by suggesting that there's a really interesting research and policy agenda that derives from thinking about extending lessons from tobacco control.
So it suggests that we should examine the terms on which public health engages with commercial actors. We should question an automatic presumption in favour of partnership. We should think about whether Article 5.3 should be applied more widely. We need better definitions of industries. We need to analyse their strategies and links between them. We need to recognise, above all, I think, that where core economic interests are challenged, there's going to be limited scope for collaboration. But we also need to be much better at identifying where there is scope for collaboration, at identifying the appropriate terms of partnership and who to partner with. And I want to conclude by saying that this really does constitute a major opportunity. At the very least, it can help to promote a coherent approach across NCDs. It can challenge major weaknesses in public health strategies generally. We can allow us to tackle structural drivers. We can see unhealthy commodity industries as modifiable social determinants of health. We can get away from just tackling individual level behaviours towards addressing real drivers of ill health. And it can provide, taking conflict of interest seriously, I would suggest, provides us a major opportunity to develop effective upstream interventions as part of a key move towards shifting towards an increasing focus on prevention within cancer policy. Thank you for listening and for bearing with the translation. Muito obrigada, Jeff. É sempre bom começar com um panorama bem detalhado e com um exemplo tão importante que é o tabagismo, que a gente já conhece, que tem tanto êxito, principalmente por se tratar, como ele disse, de uma indústria poderosa, milionária por trás, que é um opositor forte e que a gente precisa estar muito bem organizado para seguir em frente, né? Como no álcool e como na alimentação. Bom, agora a gente vai passar para a fala da Ana Paula Bortoleto Martins, que vai fazer uma apresentação sobre a nova Guia Alimentar Brasileira e a prevenção do câncer. A Ana Paula é graduada em Nutrição e doutora em Nutrição e Saúde Pública. Atualmente é pesquisadora de alimentos do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e pesquisadora associada do NUPENS, da USP, Núcleo de Pesquisa Epidemiológica em Nutrição e Saúde. Ana Paula, Obrigada. 20 minutos. Como você preferir, em pé ou sentado? Estou na dúvida. Acho que eu vou ficar aqui, vamos ver. Bom, boa tarde a todos e a todas. Agradeço o convite da Abrale, participar aqui dessa mesa e do congresso. Estou muito feliz e honrada em estar dividindo a mesa com todos vocês. E eu preciso do... Nossa. É que eu não vou ficar na frente deles, né? Eu olho ali. Bom, primeiro eu queria, então, falar para vocês um pouco sobre o meu trabalho do IDEC, resumidamente, porque eu vim aqui conversar com vocês hoje. É o verde? Bom, e eu não podia deixar de falar sobre a minha declaração de interesses, né, considerando que a gente está numa mesa com uma pessoa especialista sobre isso. O meu trabalho no IDEC como pesquisadora começou com um projeto financiado pelo IDRC, e que terminou agora no começo de 2015, e atualmente também a minha atividade lá no IDEC é parcialmente financiada por essa outra instituição, que é o SSNC, até o final de 2015. Além do IDEC, eu também sou pesquisadora colaboradora do NUPENS, que é um núcleo de pesquisas epidemiológicas em nutrição e saúde, que é um núcleo que se localiza dentro da USP e que também executa diversos projetos de pesquisa que geralmente são financiados pelo CNPq, FAPESP e Ministério da Saúde, entre outros. E sobre o IDEC. O IDEC é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, foi fundado em 1987 e é independente. Independente porque o IDEC não aceita nenhum tipo de recurso financeiro de empresas e de partidos políticos. E, por isso, nosso trabalho é apoiado principalmente por pessoas físicas que nos apoiam mensalmente, contribuindo para o nosso trabalho, o que garante a nossa independência e o nosso compromisso com os interesses coletivos. E, como eu mencionei anteriormente, o IDEC também recebe, aplica, né, e consegue recursos financeiros de projetos financiados.
O IDEC é afiliado a diversos organismos e redes internacionais, como a Consumers International, e nacionais também, como a Associação Brasileira de ONGs. A gente tem como missão promover a educação, a conscientização, a defesa dos direitos do consumidor e a ética nas relações de consumo, com total independência política e econômica. Especificamente em relação à área de alimentação e promoção da saúde, a gente sabe que o brasileiro ainda está longe de ter os seus direitos garantidos em relação à saúde e à alimentação. Por isso, o IDEC trabalha para garantir o direito à informação adequada e clara sobre os alimentos, orientar os consumidores para fazer escolhas alimentares mais saudáveis e sustentáveis, mas também melhorar a legislação e a regulação de alimentos, em relação à questão do padrão de qualidade, da rotulagem, publicidade, etc. E também ampliar o consumo de alimentos orgânicos e agroecológicos. Eu não vou detalhar sobre isso, mas para vocês saberem de onde eu estou falando. Então, entrando mais no tema da palestra de hoje, eu trouxe para vocês aqui, bem resumidamente, as principais recomendações na área de alimentação e nutrição sobre a prevenção do câncer. E eu utilizei como referência para esse material as recomendações da Organização Mundial da Saúde e da World Cancer Research Fund International. Primeiro, eu queria destacar para vocês, estou falando aqui num painel sobre promoção da saúde, promoção da alimentação saudável, né, como consequência, destacar sobre o ponto de vista da saúde pública. Né? A gente tem, por um lado, as recomendações e orientações individuais, que são necessárias para que as pessoas se informem e tenham autonomia para poder decidir o que ela vai querer fazer e qual ação ela vai tomar em relação à sua saúde e em relação à sua alimentação. Mas também a gente tem uma preocupação muito grande em olhar para o ambiente e entender que é importante facilitar que as escolhas alimentares mais saudáveis estejam mais acessíveis e mais fáceis de serem cumpridas do que as escolhas não saudáveis. E aí eu coloco esse gráfico que mostra bem como influenciar no ambiente, né, aqui na sociedade, para que o indivíduo que já tem alguma doença ou que quer prevenir essa doença tenha mais facilidade de fazer isso. Né? Se ele vive num ambiente em que as escolhas mais fáceis são as escolhas para consumir alimentos não saudáveis, ele vai ter muito mais dificuldade de se cuidar, de escolher alimentos mais saudáveis, do que se ele estivesse num ambiente que o mais fácil seria optar por alimentos saudáveis. Então, nessa perspectiva, queria lembrar vocês disso. Sempre a gente está falando sobre isso. Esse documento é o documento mais recente sobre recomendações de prevenção de câncer e alimentação saudável. Ele fala sobre as diferentes influências que os nutrientes podem ter, tanto para prevenir o desenvolvimento de câncer, quanto para estimular e acelerar o desenvolvimento do câncer. Mas que esse impacto da alimentação sobre o desenvolvimento do câncer depende de outros fatores, fatores ambientais, fatores socioeconômicos. E destacar para vocês que nem sempre as evidências são totalmente conclusivas. Né? Existe, pela natureza desses estudos necessários para comprovar a relação entre a alimentação e o desenvolvimento de um câncer, eles exigem estudos com um tempo muito grande, uma população muito grande, um estudo muito controlado, com vários fatores. Então, não necessariamente a gente depende de ter todas as evidências o mais completas possíveis para tomar atitudes em relação a elas. Né? Pensando no contexto da saúde pública que eu falei para vocês antes. Então, e eles deixam isso bem claro nas recomendações, quando eles estão falando sobre evidências conclusivas ou não conclusivas. Mas, é claro, se essas recomendações forem traduzidas em políticas públicas efetivas, o risco de câncer será reduzido. Isso eles não têm a menor dúvida ao fazer essas recomendações. E é interessante que eles destacam que a questão do câncer no geral, claro que não é a única questão, mas que o câncer é uma doença possível de ser prevenida. Enfim, então, entrando nas recomendações em si. Né? A primeira recomendação, que eles dizem que é a mais abrangente em relação à nutrição e à saúde,
é em relação ao seu peso, né? Conseguir manter-se dentro da faixa de peso adequado para a sua altura, que a gente chama do índice de massa corporal, IMC. E a recomendação é que a média da população, né, quando a gente compara o IMC da população como um todo, deveria estar entre 21 e 23 quilogramas por metro quadrado, para garantir que essa população vai estar protegida em relação ao câncer. A gente sabe que hoje a gente está caminhando para o outro lado, né? No Brasil e o mundo, hoje nós vivemos uma epidemia de obesidade mundial e que, com certeza, ela está influenciando no desenvolvimento de diversos tipos de câncer. E aí o documento ressalta, né, que manter-se num peso adequado, ele não só vale para, obviamente, prevenção do câncer, mas para um elenco enorme de doenças crônicas não transmissíveis. A segunda recomendação é voltada para limitar o consumo de alimentos densos em calorias e bebidas açucaradas. E aqui eu já vou colocar para vocês o link que eu vou querer fazer logo em seguida, aqui, chamando esses alimentos de alimentos ultraprocessados. Vocês vão entender por quê quando eu falar sobre a relação dessas recomendações com o novo Guia Alimentar da População Brasileira, que foi publicado em 2014. Aqui, nas recomendações sobre a prevenção de câncer, é muito claro que esses alimentos, eles estão sendo consumidos em excesso no mundo todo e contribuem diretamente para o aumento da obesidade. Então, a recomendação é clara de que eles devem ser evitados. A terceira recomendação é em relação a alimentos de origem vegetal, né, que uma média de consumo recomendada acima até que a Organização Mundial da Saúde preconiza para doenças crônicas, que é de 400 gramas por dia, que eles recomendam já 600 gramas por dia, e preferência para alimentos integrais, menos densos em energia, ou seja, em contraposição àqueles alimentos anteriores que a gente falou, ricos em energia e bebidas açucaradas. E a quarta recomendação é em relação à carne vermelha, que deve ser limitada, e principalmente a carne vermelha processada, né? Eles colocam um limite de 300 gramas por semana, e processada com menos ainda. E isso porque o consumo de carne vermelha processada está associado diretamente a diversos tipos de câncer e ainda podem contribuir para o ganho de peso, né? Então, são dois mecanismos aí que explicam essa recomendação. A quinta recomendação em relação ao consumo de bebidas alcoólicas, né, como o próprio Jeff Collin colocou, é uma questão polêmica ainda, essa questão da bebida alcoólica, por questões até de conflitos de interesse, mas a recomendação é que a gente consiga chegar numa média populacional de consumo excessivo de álcool inferior aos limites que a gente tem hoje, que são altos, e, enfim, quanto menos álcool, melhor, mas ainda tem algumas questões a serem esclarecidas. A sexta recomendação é em relação ao consumo de sal, né, limitar o consumo de sal a, no máximo, 5 gramas por dia, que é o equivalente a 2 gramas de sódio por dia. E se preocupar com alimentos também que podem conter aflatoxinas, né, como, por exemplo, nozes e sementes que podem ter algum tipo de aflatoxina, porque tanto o consumo de sal em excesso quanto o consumo de alimentos com alguns tipos de fungo também estão relacionados com o desenvolvimento de câncer de estômago e câncer de fígado. Aí, a última recomendação geral é em relação a suplementos alimentares, que é bem interessante, eles destacam que nós não precisamos de suplementos alimentares, né? A recomendação é consiga atingir as recomendações de alimentação com a sua alimentação, com alimentos de verdade, e não com suplementos. Os suplementos podem contribuir para, se consumidos em excesso, a desenvolver problemas e efeitos colaterais que ainda não são totalmente conhecidos e que, portanto, não são o caminho, né, mais adequado para garantir o suporte de nutrientes para a sua alimentação. Por último, eles fazem 2 recomendações especiais, que eles chamam, uma em relação à amamentação, destacando a importância da amamentação tanto para a mãe quanto para o bebê, né? A mãe que amamenta exclusivamente até os 6 meses beneficia a ela e a criança, e que continua amamentando ao longo do tempo com alimentos complementares, isso é fundamental.
E para as pessoas que sobreviveram ao câncer, que devem seguir as mesmas recomendações de prevenção. Né? Eles dizem as pessoas que, no caso, claro, com exceções, que alguma pessoa tem alguma restrição em relação ao seu sistema digestivo, ela não, obviamente, vai seguir recomendações especiais. Mas, para as pessoas, no geral, que sobreviveram ao câncer, essas recomendações também valem para elas. E aí eu trouxe aqui para vocês um estudo que fez uma avaliação sobre o cumprimento das recomendações. Foi um estudo que chama EPIC, realizado na Europa toda, um estudo longitudinal, com um grande número de pessoas, que avaliou se o cumprimento dessas recomendações traria, de fato, benefícios na prevenção do câncer. E aí está a conclusão deles, de que a adesão às recomendações do IARC e do WCRF para a prevenção de câncer pode reduzir o risco de desenvolvimento da maior parte dos cânceres. Então, de fato, eles mostram a consistência em relação a essas recomendações. E aí, mostrar para vocês que a gente fica... É muito interessante ver as recomendações e compará-las com o novo Guia Alimentar da População Brasileira, porque a gente vê que grande parte delas, as que se referem à alimentação, estão todas contidas, de uma certa maneira, nas recomendações atuais sobre alimentação e nutrição na população brasileira, que é um documento oficial do Ministério da Saúde para a promoção da alimentação saudável. Bem, os guias alimentares servem para orientar e mostrar à população como deve ser a sua alimentação e que, por muito tempo, se basearam na relação de olhar apenas quais eram os nutrientes que nós precisávamos e associando os alimentos que carregam esses nutrientes. A gente já tem estudos recentes que mostram que essa visão da alimentação como simples carreadora de nutrientes, ela é insuficiente para explicar todas as transformações, as relações e a influência da alimentação na saúde da população. Por isso, esse tipo de abordagem, né, como o exemplo da pirâmide alimentar e outros, já não é suficiente para garantir as recomendações para a alimentação saudável como um todo. Então, essa é a visão que o guia traz. Né? A alimentação ela é muito mais do que a ingestão de nutrientes. E aí, o guia foi construído em cima de 5 mecanismos que relacionam a alimentação à saúde. Né? Não apenas aqui os efeitos dos alimentos e da matriz alimentar em si, na biologia humana, o efeito da combinação de alimentos e de refeições na biologia humana, os efeitos do modo de comer, a comensalidade, a cultura, os hábitos, no balanço energético, como isso pode influenciar a pessoa a querer comer mais ou menos, se ela está num ambiente favorável ou não para isso. O efeito de alimentos, refeições e modos de comer em dimensões mentais e sociais do bem-estar. E o efeito do modo de produzir alimentos em dimensões físicas, mentais, sociais e do bem-estar. E aí eu vou detalhar um pouco para vocês quais são as recomendações e vocês vão identificando aí as semelhanças com o que eu falei sobre as recomendações do câncer. Quanto tempo eu tenho? Tá. A primeira recomendação do guia se refere a alimentos in natura ou minimamente processados. O guia recomenda que esses alimentos devem ser a base da sua alimentação, predominantemente de origem vegetal. Então, esses alimentos em grande variedade e diversidade devem compor a base da sua alimentação. Óleos, gordura, sal e açúcar, eles podem ser utilizados para o preparo de refeições, porém em pequenas quantidades, ao temperar ou cozinhar alimentos e, assim, criar preparações culinárias. Esses ingredientes, eles possuem características que podem desequilibrar o perfil nutricional. Por exemplo, você colocar sal demais, açúcar demais, óleo demais, isso vai ser prejudicial, mas eles, sim, devem compor a sua alimentação, porque eles são usados na preparação das refeições. Então, o guia coloca essa recomendação. A terceira recomendação é em relação a alimentos processados. Limite o uso desses alimentos, consumidos em pequenas quantidades, como ingredientes de preparação culinária ou como parte de refeições baseadas em alimentos. Em resumo, esses 3 grupos principais, né, os alimentos in natura, que tem que ser a base, os ingredientes culinários e os processados, como devem ser utilizados para compor as refeições
e as preparações culinárias, né? Você vai usar para cozinhar e preparar os alimentos, que vão compor as principais, a sua base da sua alimentação. E, por último, a quarta recomendação é sobre alimentos ultraprocessados, que são alimentos que a gente não identifica como vindos da natureza, porque eles são combinações de diversas substâncias produzidas industrialmente, que nem sempre a gente até consegue reproduzir em casa, né? A gente não depende de ingredientes industriais que são vendidos apenas para grandes indústrias, a gente não consegue nem reproduzir na nossa casa se a gente quisesse fazer em casa. E aí a gente tem o exemplo, né, das listas de ingredientes desses alimentos que são enormes, com nomes de fórmulas e aditivos que a gente nem conhece. E esses alimentos, portanto, devem ser evitados. Por quê? São alimentos que, devido à sua conveniência, praticidade, portabilidade, onipresença e o marketing agressivo, eles substituem as refeições tradicionais baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados. Então, esses alimentos acabam sendo têm características nutricionais desfavoráveis, geralmente têm ricos em gordura, em açúcar e sódio. A gente não controla o quanto está colocando lá, porque ele já vem num pacote fechado, você tem como saber quanto tem, mas você não consegue ter esse controle de colocar menos ou mais, e acabam deslocando o consumo de alimentos in natura e minimamente processados. Eles têm alta concentração de calorias, como a gente falou lá atrás, inúmeros aditivos que realçam as cores, os sabores, a textura, que a gente não consegue mais reconhecer, né? Usa um ingrediente que não tem aquela cor, mas daí ele coloca mais cor, coloca mais sabor para poder parecer que é, na verdade, aquele alimento anterior. E também costumam ser vendidos cada vez mais em porções cada vez maiores, né? Estimulando o consumo excessivo. Eles prejudicam o mecanismo do controle da saciedade, porque nosso corpo tem dificuldade de identificar, por exemplo, no caso de bebidas açucaradas, o quanto a gente está consumindo de calorias na forma líquida, né? E acaba levando o consumo em excesso desse tipo de açúcar e de calorias. O que a gente chama de consumo desapercebido. A gente tem vários estudos publicados mostrando o mecanismo, como esses alimentos são nutricionalmente desbalanceados, a associação do consumo dos alimentos processados com obesidade, etc. Quem tiver interesse pode buscar, eu posso enviar também depois. E aqui é só o exemplo mostrando claramente a associação entre o consumo de alimentos processados com obesidade. Aqui no canto esquerdo, no primeiro quadrante, a gente vê o consumo pequeno de ultraprocessado e a chance de desenvolver obesidade vai aumentando à medida que a gente aumenta o consumo de alimentos ultraprocessados. Eu vou pular aqui uma parte para não gastar muito tempo. Queria destacar para vocês aqui a parte do guia que fala sobre os obstáculos para a alimentação saudável. Né? Para a gente cumprir essas recomendações, a gente tem que primeiro saber conhecê-las, entender como elas funcionam e quais são os objetivos delas, e também superar alguns obstáculos individuais e no ambiente para garantir que a gente consiga segui-las. O primeiro obstáculo é em relação à informação, né? Conhecer, saber quais são as recomendações e usar fontes confiáveis para isso, né? Hoje a gente tem um universo enorme de informações sobre alimentação e nutrição que nem sempre são de fontes confiáveis ou que estão, às vezes, inclusive, escondidas, que são, na verdade, uma publicidade na forma de informação. A oferta de alimentos, a gente vê que os alimentos ultraprocessados estão em toda parte, a gente tem máquinas de refrigerante e são muito fáceis de acessar, enquanto que os alimentos saudáveis nem sempre estão tão acessíveis quanto a gente gostaria. Então, a gente pensar em estratégias para ampliar e facilitar o acesso a esses alimentos in natura, minimamente processados, e favorecer o consumo desses alimentos. O terceiro obstáculo é em relação ao custo, que, olhando
não profundamente, a gente imagina que se alimentar de forma mais saudável é mais caro, mas no Brasil a gente ainda tem um sistema alimentar que é baseado em alimentos in natura, em alimentos processados, e ainda é mais barato comer alimentos frescos do que ultraprocessados, porém isso está mudando, né? Nos países mais ricos já é mais barato comer ultraprocessado, e no Brasil a gente vê que isso está mudando, estamos caminhando para isso, infelizmente, então precisamos pensar em estratégias para facilitar, reduzir o preço de alimentos minimamente processados e pensar em mecanismos de impostos para alimentos não saudáveis. O quarto obstáculo é em relação a habilidades culinárias, o fato da gente perder o hábito de cozinhar e as informações sobre culinária entre gerações dificulta o consumo de alimentos in natura e favorece o consumo de processados, portanto, é uma importante muito grande a gente trabalhar aqui as habilidades culinárias. A falta de tempo, né, que é uma questão até muitas vezes relativa, a gente conseguir valorizar a importância da alimentação para poder dar mais tempo, se dedicar mais tempo a isso. Mas, por outro lado, também a gente tem outros fatores externos à alimentação, como, por exemplo, a organização das cidades, o transporte coletivo, que nos impede de gastar mais tempo quando a gente gostaria, fazendo tarefas que a gente gostaria, como, por exemplo, cozinhar, comprar alimentos e prepará-los, e também pensar na questão da divisão das tarefas domésticas, né? O papel da mulher aí como sendo sobrecarregada nessas tarefas e como partilhar essas tarefas entre toda a família, para que a mulher não seja a única que tenha que tomar para si essa responsabilidade, e assim o tempo de todo mundo consegue ser organizado melhor. E o último obstáculo é a publicidade, que a gente vê ocorre de maneira maciça dos alimentos ultraprocessados. São esses alimentos que têm maiores estratégias de marketing, relacionando o consumo desses alimentos com o bem-estar, com a felicidade, com sucesso profissional, etc., etc. E a gente entende que a publicidade, principalmente para crianças, ela dificulta o entendimento das crianças. A publicidade das crianças não tem capacidade de discernir entre uma publicidade e o que é uma propaganda, um programa infantil, e acaba favorecendo as escolhas alimentares não saudáveis desde pequeno, né? Cria a formação desses hábitos alimentares para uma alimentação que não é a alimentação que a gente recomendaria. E aqui está também um documento que a gente publica todo o processo de construção do guia alimentar, para quem quiser saber mais. E as implicações disso para políticas públicas, né? Como vocês podem presumir, que eu já falei anteriormente, né? Pensar em ações de informação e educação da população, mas alinhadas com estratégias de mudar o ambiente que a gente vive, para poder facilitar as escolhas alimentares mais saudáveis, com oferta de alimentos mais saudáveis, como nas feiras livres, promovendo hortas, restaurantes populares que usem alimentos frescos in natura na preparação, políticas fiscais para favorecer o consumo de alimentos in natura ou minimamente processados, e a regulação da publicidade de alimentos, especialmente para crianças. A gente ainda tem muitos desafios pela frente para conseguir garantir essa regulamentação da publicidade de alimentos. Concluindo, eu vejo uma grande sinergia entre as recomendações de prevenção de câncer e a promoção da alimentação saudável, né? Tanto o guia alimentar quanto as recomendações sobre câncer, a gente vê que tem um alinhamento estratégico, eu diria, para a prevenção de câncer, que a gente tem que somar essas forças para conseguir implementar políticas públicas com maior efetividade e alcance, né? E aí convido aqui as associações que trabalham com esse tema. Eu acho que é interessante a gente conseguir unir nossas forças para trabalhar na prevenção do câncer e das doenças crônicas não transmissíveis no geral, a partir da perspectiva dessas duas recomendações. E aqui, para quem quiser saber mais também sobre o trabalho do IDEC em relação à alimentação saudável e doenças crônicas, a gente tem disponível também algumas publicações sobre regulação de alimentos e prevenção de doenças crônicas. Eu posso dar mais informações. E aqui o meu e-mail também, para quem quiser entrar em contato. Muito obrigada. Obrigada, Ana Paula. Parabéns pelo trabalho, antes de tudo, e eu não tenho dúvida que a Guia Alimentar, lançada ano passado, é um grande sucesso, tem sido elogiado no mundo inteiro,
e servido de exemplo. E eu acho que é muito mais, comunica muito melhor, é muito mais fácil o entendimento também, né? Porque falar de alimentação é falar do que a gente traz na vida, da nossa família, de nossos registros. É muito difícil falar disso e eu acho que tem sido um sucesso, realmente é um ótimo trabalho que a gente conseguiu alcançar, né? Agora, para falar de atividade física e saúde, aonde chegamos e quais os desafios para o futuro, convidamos o professor Dr. Ricardo Brandão de Oliveira, professor adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, pesquisador do Laboratório de Atividade Física e Promoção da Saúde. 20 minutos. Obrigada. Obrigado. Foi até fácil para fazer agora. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer também à ACT, em particular, em especial a Paula, né, pelo convite. Eu lembro que há um ano atrás eu estava sentado desse lado e não tínhamos uma mesa sobre, quer dizer, não tínhamos um tema sobre atividade física, e eu fiz questão de fazer uma pergunta e aqui estou. Eu acho que eu ganhei voz mais do que o ano passado, então fico muito feliz de estar aqui com vocês agora. Bom, então a proposta que eu trago aqui de discussão para vocês é atividade física e saúde, aonde chegamos, né, e quais são realmente os nossos desafios para o futuro. Vou tentar ser breve, também tenho alguns slides a mais do que os 20 minutos que nós temos, então vou tentar acelerar um pouco. Alguns números muito básicos que talvez muitos de vocês já tenham uma certa noção, uma certa consciência de que 72% das causas de óbitos no Brasil e no mundo, de certa forma, são causadas por doenças crônicas não transmissíveis, né, e somado a isso, a gente tem um dado muito preocupante que nos revela que apenas 3% da população, em geral, mundial, adota pelo menos esses 4 fatores, aí, esses hábitos, né? Ou seja, 3% apenas não fuma, não tem sobrepeso, não faz atividade física regular e se alimenta de maneira saudável. Ou seja, poucas pessoas seguem as 4 principais recomendações que nós temos, que são teoricamente preveníveis, associadas à prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Bom, e diante desse quadro, qual é o papel da atividade física? É sobre isso que eu tenho que falar, né? Então, qual é o papel, na realidade, da inatividade física, ou o impacto da inatividade física? Aqui a gente tem uma campanha realizada em Portugal, ligado ao Ministério da Saúde de Portugal, falando sobre a importância da prática de atividade física, o efeito deletério da inatividade física. Então, o que a gente tem a dizer um pouco sobre isso? Alguns números muito básicos, muito claros, para não me alongar muito. 45% risco aumentado de doença arterial coronariana, fruto da inatividade física. 60% maior risco de acidente vascular encefálico associado à inatividade física. 30% de risco relativo aumentado de hipertensão arterial associada à inatividade física. Obviamente, aqui nós temos algumas das principais referências utilizadas para termos essas informações colocadas de maneira simplificada assim. Para não fugir muito ao tema, 10% das mortes prematuras de câncer de mama e colo associados também à inatividade física de uma forma geral, sem detalhar muitas das informações. Bom, e o dado mais interessante que eu gostaria de destacar para vocês é esse, que talvez a informação científica mais atual que nós temos e de peso é que nós temos anualmente 5,3 milhões de mortes associadas ao sedentarismo no mundo. O que representa esse número, né? Talvez esse dado nos mostre um pouco melhor o que representa esse número. Nós temos ali uma prevalência de inatividade física no mundo em torno de 35% e de tabagismo em torno de 26%. Se nós fizermos os ajustes estatísticos necessários sobre todas essas prevalências, o risco individual de cada um desses fatores, o que nós chegamos no final da história é um risco relativo, um número de mortalidade muito similar entre tabagismo e inatividade física no mundo. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer a todos vocês é que morre por ano no mundo, devido diretamente à inatividade física, um número muito similar de pessoas no que diz respeito também quando comparado aos valores de tabagismo. Então, até que ponto a gente está dando atenção a esse fator de risco importante chamado inatividade física na discussão de saúde pública? Bom, a questão não é exatamente se você pode fazer atividade física, a questão é, eu vou fazer quando? É claro que se eu tivesse uma varinha de condão aqui e falasse assim, bom, agora todos vocês que são inativos na plateia, agora todos serão ativos, maravilha, resolveríamos boa parte dos problemas de saúde pública ou de doenças crônicas não transmissíveis mundo afora. Isso não é possível. Então, esse mesmo trabalho publicado na revista Lancet em 2012, que foi um dos mais importantes, uma série inteira dedicada à atividade física, nessa importante revista associada à saúde, obviamente, fez algumas continhas muito simples para a gente. Se nós reduzíssemos 1 a cada 10 indivíduos, se cada 10 indivíduos sedentários passássemos a convencê-lo a ser ativo, isso teria um impacto importante? Sim, algo em torno de 533 mil mortes a menos no mundo. E se nós reduzíssemos em 25% o nível de sedentarismo na população mundial? A gente teria uma redução aproximada de 1,3 milhões de mortes no mundo.
Bom, a primeira conclusão que eu chego nessa primeira parte da minha fala é que a atividade física talvez seja um dos melhores best buys em saúde pública que a gente pode ter. É um good deal. Tem bom valor e deve realmente ser visto de uma maneira um pouco diferente. Bom, tudo bem, esses dados são muito importantes, mas e daí? Onde a gente chegou com essa informação? Né? O que nós temos de avanços importantes até o presente momento associados aí na atividade física ou a estímulo, incentivo de atividade física de uma forma geral? Bom, e aí eu trago 5 principais eixos de discussão que eu vou perder um pouquinho mais de tempo nesse slide com vocês. Quando a gente pensa em, de uma forma geral, saúde pública, eu poderia dizer que 5 eixos são importantes. A magnitude, causas, consequências, intervenções e a política necessária para que isso aconteça. Fazendo uma analogia bem grosseira, imaginem cárie dentária. É importante que eu saiba a quantidade de pessoas que têm cárie dentária, então a magnitude ou a prevalência de cárie dentária no mundo. Eu preciso entender quais são as causas, os porquês que as pessoas desenvolvem cáries dentárias. Eu preciso entender quais são as consequências das cáries dentárias. Eu preciso entender o que nós podemos fazer para que as pessoas tenham menos. Eu posso botar flúor na água, eu posso criar uma nova lei que obrigue as pessoas a tomarem águas que são mais ricas em flúor ou coisas do tipo. E no que diz respeito à atividade física, como é que funciona isso? Como é que nós estamos hoje em relação a esses 5 principais itens? A ciência avançou até que ponto? O que nós temos de interessante? Bom, no que diz respeito à magnitude, nós estamos contando muito bem. Nós sabemos exatamente hoje, em muitas cidades do mundo, e no Brasil não é diferente, eu poderia citar pelo menos umas 15 cidades brasileiras onde nós já temos uma clareza muito grande do nível de inatividade física da população nessas cidades. Então, isso a gente está fazendo muito bem feito até o presente momento. A gente conta muito bem o nível de inatividade física na população mundial e brasileira. Estamos ok nesse ponto. As causas nós entendemos relativamente bem, né? A gente já entende os possíveis fatores que fazem com que os indivíduos sejam sedentários ou tenham dificuldades a praticar atividade física. É claro que existem alguns aspectos não tão claros, como, por exemplo, fatores genéticos associados ao sedentarismo ou também fatores ambientais associados ao sedentarismo que precisam avançar em alguns pontos, né, em termos de avanços científicos na área. As consequências entendemos muito bem, sabemos exatamente os efeitos deletérios do sedentarismo sobre a saúde, sobre as questões clínicas. Claro que boa parte disso a gente tem importado informação de fora do país. O Brasil ainda precisa avançar no que diz respeito a entender as consequências na população brasileira do sedentarismo. Boa parte dessa informação tem sido importada da literatura estrangeira, de uma certa forma. Se, por um lado, avançar nas intervenções talvez seja um dos grandes desafios, ou seja, como que nós, de fato, diante dessa realidade, diante do reconhecimento que o sedentarismo é um importantíssimo fator de risco para doenças crônicas não transmissíveis, como criar estratégias de intervenções eficazes para colocar as pessoas em movimento. Esse talvez seja um dos grandes desafios que nós temos enfrentados, mas eu poderia dizer que o Brasil tem dado exemplo nesse sentido. Daqui a pouquinho eu vou mostrar isso para vocês, já. E, obviamente, a política, né? Nada é feito sem política, nada avança sem que se discuta estratégias no âmbito político para que, de repente, consigamos criar leis, projetos de leis que possam estimular de alguma maneira as pessoas a se exercitarem, né? Então, no que diz respeito às intervenções, como eu vinha dizendo, o Brasil tem dado exemplo ao mundo de uma forma geral. Já não é de hoje, aqui temos aqui o exemplo de um programa mais antigo de intervenção em saúde pública ligado à atividade física, que é o programa aqui de São Paulo, o famoso Agita São Paulo, né, que tem inúmeros méritos. Estão aqui algumas imagens da página do programa Agita São Paulo, que já está o pessoal da Universidade de São Caetano do Sul, né, então está lá, atividade física e saúde, acumula pelo menos 30 minutos por dia. Pequenas mudanças fazem grande diferença, é verdade, para alcançar um estilo de vida ativo e saudável. 30 minutos por dia, de forma leve e moderada, blá, blá, blá. Bom, muito importante, o programa de Agita São Paulo colocou as pessoas em movimento? Nós temos dados que, sim, a população de São Paulo, de certa forma, se tornou um pouco mais ativa com o programa Agita São Paulo, mas o que eu gostaria de destacar sobre a Agita São Paulo é que talvez o grande mérito desse programa tenha sido trazer à agenda política de discussão o tema atividade física. Antes, muito negligenciado no Brasil. Mais do que necessariamente ter colocado as pessoas em movimento, o Agita São Paulo teve um grande poder de sensibilização política, de colocar na agenda de discussão o tema atividade física. Isso, anos mais tarde da criação do programa, nos levou, em 2011, a talvez o maior marco histórico da
do brasileiro ligado a uma intervenção pública ligada ao Ministério da Saúde no que diz respeito à atividade física. Foi lançado a Academia da Saúde, hoje já tem verbas financiando em mais de 2.500 cidades, das 5.000 cidades brasileiras, mais de 2.500 cidades brasileiras já recebem financiamento para a criação de estruturas que são as chamadas academias da saúde, né, onde já tem uma adesão à prática de atividade física bem interessante. É um programa muito recente ainda para nós tirarmos conclusões sobre eles, para a gente chegar à conclusão de que, de fato, ele está tendo um impacto positivo sobre a saúde da população brasileira, ou se, de fato, as pessoas estão mais ativas em função do programa Academia da Saúde, mas, ainda assim, deve ser reconhecido que, na história da atividade física, esse é um marco ligado ao Ministério da Saúde, e quando uma coisa boa acontece, de certa forma, a gente tem que reconhecer também, não podemos negligenciar, né? Bom, então, até esse presente momento, eu poderia dizer que aqui é onde nós estamos até agora. Contamos bem, reconhecemos as causas, reconhecemos as consequências. O Brasil tem dado exemplo nas intervenções, como o programa Academia da Saúde. É claro que muitos desafios associados a esse programa precisam ainda ser vencidos, né, de manutenção dessas estruturas, capacitação profissional e etc. Bom, mas a pergunta que também eu tenho que responder é: quais são os desafios para o futuro? O que nós precisamos fazer daqui para frente para que isso seja ainda mais interessante, para que as pessoas continuem se tornando mais ativas e que, obviamente, o combate das doenças crônicas transmissíveis aconteçam através desse importante fator de risco? Os desafios não são fáceis. Ou a gente reúne forças, ou a gente trabalha de maneira coletiva, e aí eu amplio a ideia já dizendo que, se mantivermos a discussão no âmbito da atividade física ou ligada exclusivamente aos profissionais que militam nessa área, o problema não é resolvido. A gente tem que ampliar as discussões para outras áreas, inclusive outras áreas fora da área de saúde, porque senão realmente, dificilmente eu acredito, e a literatura aponta nessa direção, a questão da inatividade física, ou a prevalência muito grande de inatividade física não será solucionada. Para discutir um pouco isso nos minutos finais da minha fala, eu trago aqui um documento importante que chama-se National Physical Activity Plan, que é uma aliança formada por uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que vem juntando uma série de parceiros importantes, e a gente poderia destacar, por exemplo, a American Cancer Society, American Heart Association, CDC, Centro de Controle de Doenças Americanos, que desde 2010 vem se organizando e publicando documentos importantes sobre como criar estratégias de intervenções nos mais variados cenários e contextos para que as pessoas, de fato, consigam, em última análise, aumentar o nível de atividade física. E aqui está a visão dessa instituição, né? Então, one day, eles esperam que todos os americanos sejam capazes de se tornar ativos, seja no seu trabalho, seja nos seus ambientes de lazer, seja nas suas horas livres, de modo que a prática regular de atividade física seja realmente estimulada em caráter populacional, em caráter mundial. O que eles basicamente organizaram? Eles organizaram 231 recomendações, boa parte delas ligadas a políticas públicas e boas práticas em geral. Eu, obviamente, não vou ter tempo de passar por todas essas recomendações, mas destaquei algumas das principais ideias ligadas a esse principal documento, que tem servido, de certa forma, de exemplo, inclusive para iniciativas brasileiras, a tentar estimular, em nível populacional, a prática de atividade física. Ele estrutura esse documento em 8 principais setores, que eu vou rapidamente passar com vocês agora. O primeiro deles, Business and Industry. Como, por exemplo, nós podemos organizar de maneira a estimular as pessoas a prática de atividade física no ambiente corporativo. Passamos muitas horas do nosso dia, das nossas 24 horas, nas empresas em que trabalhamos. Cada vez mais adotamos hábitos sedentários no nosso período de trabalho. O tempo permanecido sentados tem sido cada vez maior. Valores algo em torno de 6 a 8 horas diárias. E isso já se revela um fator de risco independente. Mesmo em indivíduos que realizam um certo nível de atividade física, aqueles que permanecem mais períodos sentados no seu dia aumentam o risco de doenças crônicas. Então, como que nós podemos, por exemplo, estimular empresas a criar modelos e programas de atividade física de fato eficazes nesse ambiente de trabalho? Esse seria um dos principais pilares desse documento no que diz respeito a estímulo de atividade física. Um segundo setor importante é a educação. Como estimular crianças a realizarem atividade física. A criação, por exemplo, de programas amplos de atividade física no ambiente escolar, pré e pós-horário de escola. Nós temos dados claros na literatura que crianças, principalmente crianças de 0 a 5 anos, que criam o hábito de atividade física, tendem a se tornar adultos ativos, praticantes de atividade física.
Então, como que nós podemos, através dessa iniciativa, formar parceiros de modo a colocar e estimular programas de atividade física no ambiente escolar, no ambiente educativo? Um terceiro, healthcare. Vocês. Quem nesse auditório é profissional de saúde? Por favor, levante a mão. Maioria absoluta. Quais dos senhores, na prática diária profissional de vocês, cobra dos seus pacientes a realização de atividade física? Levante a mão, por favor. Ótimo. Quantos dos senhores monitoram se eles fazem de verdade ou não atividade física? Por que não? Porque provavelmente precisam de capacitação para isso, saber exatamente o que precisa ser feito, o que precisa ser monitorado, como monitorar. Mas todos vocês têm um papel fundamental nesse processo. Não adianta achar que apenas o profissional de educação física vai dar conta. Ele é fundamental, mas ele não é o único. Vocês lidam diariamente com pacientes, mas até que ponto os serviços de saúde estão, de fato, estimulando a prática de atividade física? Perguntar se faz é muito fácil. Monitorar talvez ajudaria muito mais. Então, essa, por exemplo, seria uma estratégia. Capacitação profissional, não do profissional de educação física ou apenas do médico, mas do profissional de saúde que lida com o paciente e que reconhece a importância da atividade física, e o monitoramento da atividade física poderia ser uma importante estratégia a ser lançada. Ações na mídia, naturalmente, né? Não dá para imaginar que a gente consegue criar uma cultura, que a gente consegue mudar um comportamento de maneira massiva, em escala populacional, se a gente não tem o apoio da mídia. Então, até que ponto a gente pode juntar parceiros que têm acesso direto à mídia, a própria grande imprensa, ou pequena imprensa, ou redes sociais, enfim, não importa, estratégias de comunicação de massa para colocar o tema atividade física para fora. A gente tem Olimpíadas ano que vem no Rio de Janeiro, e eu escuto pouco na mídia falando de atividade física e saúde. Poderíamos estar falando muito mais nesse momento único no Rio de Janeiro e no nosso país. Então, sem dúvida nenhuma, até que ponto a gente pode criar legislações específicas que demandem um financiamento específico para comunicação integrada sobre atividade física, tentando mudar a cultura nesse sentido. Parques recreativos, recreação, fitness e esporte, formação de parcerias com esses grandes centros, criações de parques e locais específicos para as pessoas possam realizar atividade física. Poderíamos falar muito tempo sobre isso, mas eu acho que é meio óbvio a importância de termos locais adequados para as pessoas possam sair do seu ambiente de trabalho, chegar nesses locais com segurança, com orientação, que é basicamente, aí nesse sentido, o Brasil já vem fazendo um importante trabalho com a Academia da Saúde, por isso não vou me alongar muito. A saúde pública, né? Os profissionais de public health, os profissionais de saúde pública, sem, obviamente, precisar detalhar, mas a importância desse profissional em monitorar todas essas ações, em propor todas essas ações, monitorar todas essas ações, levantar dados sobre todas essas ações, desenvolver pesquisas sobre todas essas ações e mostrar os seus resultados efetivos. Porque uma vez que mostra resultado efetivo, isso gera pressão para que os programas continuem ativos, para que a gente consiga continuar deslocando financiamento na direção dos programas que estimulem a prática de atividade física. E uma outra questão que eu acho que é fundamental, muitas vezes negligenciada nessa discussão, é a questão de transporte público, acessibilidade. As pessoas não podem permanecer 2, 3 horas dentro do trânsito para se deslocarem das suas residências para os seus locais de trabalho. Se isso acontece, não sobra tempo de lazer para fazer atividade física. Construção de parques, construção de vias que permitam que as pessoas caminhem aos seus locais de trabalho, pedalem aos seus locais de trabalho. Nós temos dados de que apenas 3% da população em geral sentem-se capazes ou têm a oportunidade, por exemplo, de utilizar no Brasil bicicleta para se deslocar aos seus locais de trabalho. Seja porque não tem vias apropriadas, seja porque não tem segurança adequada, seja até porque a empresa não estimula um local adequado para que ele possa guardar essa bicicleta. Por que não? Tomar um banho. Enfim, ações eventualmente, às vezes, até nem tão complexas, mas transporte público e acessibilidade é um dos pontos que sai da nossa área. Se a gente não tem esse tipo de discussão, dificilmente a gente consegue também mudar as coisas. E, finalmente, a ação voluntária de organizações, obviamente, sem fins lucrativos, porque a gente acredita, e a gente tem muitos exemplos importantes disso aqui, até estou muito feliz de estar aqui, e eu acredito que a ACT pode nos ensinar muito com toda a sua história de advocacy, né, com toda a sua história de ativismo na direção do tabaco, mas por que não pegar todos esses grandes parceiros e criar projetos colaborativos, pegando essas principais estratégias que eu tentei resumir ao máximo possível para promover a atividade física no nosso país. Bom,
Os desafios não são pequenos, a gente sabe que, realmente, se não temos colaboração de inúmeros setores da sociedade, dificilmente colocaremos a nossa população em movimento. É um desafio realmente muito grande. Esses pequenos 8 tópicos que eu tentei resumir da maneira mais condensada possível já denota a dificuldade, a complexidade dessas questões. E, fazendo uma brincadeira, eu lanço um desafio: por que não todos juntos pela atividade física, né? Gostaria de deixar esse desafio aqui para um próximo momento. Quem sabe no ano que vem a gente tem uma mesa que possa até trazer mais discussões sobre atividade física. E, obviamente, tenho que agradecer a Paula, tenho que agradecer a ACT, estão aí os meus contatos. Quem quiser, por favor, saber um pouco mais sobre o assunto, muito obrigado. Muito obrigada, Ricardo. Sem dúvida, a gente tem que reconhecer que a atividade física tem sido bastante negligenciada nos fóruns, nas discussões e nas abordagens. Que bom que você estava aqui ano passado e que bom que você está aqui esse ano agora, fazendo essa apresentação. Oi? Que bom que ele reclamou. Pois é, a gente tem que... Quem não chora não mama, né? A gente falou isso no almoço. E tomara que ano que vem a gente tenha uma mesa mais ampla de prevenção, que a gente tenha outras falas, né, de atividade física, outras falas de alimentação, e não só uma, como a gente está tendo esse ano. Mas a gente vai, de pouquinho em pouquinho, a gente chega lá, né? A gente alcança o que a gente quer. Essa audiência também, a gente sabe que é suspeita, né? Se vocês estão aqui até essa hora, no final do congresso, é porque todo mundo aqui está muito interessado, mas a gente juntos chega lá com certeza, a gente tem que ter esse objetivo. Agora a gente chama para falar um pouquinho sobre agrotóxicos, transgênicos e câncer, mitos ou verdades, como podemos reagir. Fábio Gomes é nutricionista do Instituto Nacional de Câncer, mestre em estudos populacionais e pesquisas sociais, doutor em saúde coletiva e é o nosso orgulho brasileiro, presidente da Associação Mundial de Nutrição e Saúde Pública e também pesquisador visitante do Departamento de Nutrição e Saúde Pública da Universidade de Nova York. Fábio, 20 minutos, tá? Obrigada. Então, agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto. E, bom, além dessas 2 perguntas aí, que são tarefas minhas, tentar, enfim, conversar com vocês, dialogar um pouco sobre isso, eu tenho uma tarefa que é de fundo dessa mesa, né, que é discutir o quanto que é importante, muito mais a gente mudar o contexto do que o indivíduo, né, e o comportamento individual, quanto o contexto é muito mais, acho que todas as falas têm essa conotação, não vai ser diferente na nossa conversa aqui, né? Eu queria começar fazendo essa pergunta, pedindo para vocês levantarem a mão. Quem gosta de comer comida com agrotóxicos e transgênicos aqui? Alguém? Não, ninguém gosta de comer comida com agrotóxicos e transgênicos, gente? Poxa, achei que ia ter alguém. Bom, acho que a primeira missão está quase que cumprida, né? Porque a gente, nesse momento, né, a segunda pergunta que a gente faria, assim, quem aqui come comida com agrotóxico e transgênico? Então, a gente já respondeu a primeira pergunta, né, que a gente, de fato, é muito além o que a gente precisa mudar para a gente conseguir adotar o que a gente acredita que precisa ser diferente, né? Mas por que a gente continua e por que um dos mitos, por exemplo, que a gente continua insistindo para utilizar agrotóxicos transgênicos, é de que a gente não gosta de comer, mas eles são um mal necessário, né? Algumas pessoas vão dizer isso, que a gente não tem como viver e produzir alimentos sem uso de agrotóxicos, né? Então, isso passa por um processo de transformação de coisas que são supérfluas, não é só no caso da alimentação, no caso dos agrotóxicos transgênicos. Várias coisas que começam como supérfluas, né, elas depois são construídas como bens necessários ou elementos ou produtos que são necessários e depois de um tempo eles se tornam indispensáveis. Eu vou dar um exemplo que não tem a ver com agrotóxicos transgênicos para a gente entender um pouco como coisas que são supérfluas, né, elas são promovidas, né, e publicizadas e promovidas para que elas algum dia venham se tornar indispensáveis na nossa vida, mas ainda são supérfluas, né? Eu vou convidar vocês para um passeio socrático alimentar. O Sócrates ele continuava a fazer um passeio pelos shopping centers da antiga Atenas, né, para enumerar quanta coisa ele não precisava. Ele ia para o shopping e dizia assim, não preciso, não preciso, não preciso, só para identificar quanta coisa ele não precisava. Isso ficou conhecido como passeio socrático.
Essa é uma água que chama meat water. É uma água que tem sabor estrogonofe, churrasco, hambúrguer, pato, né? Uma coisa que você imagina, como que a gente conseguiu viver até hoje sem isso? Indispensável para a nossa vida, para a nossa alimentação, né? Esse outro produto é o primeiro hambúrguer elaborado, totalmente elaborado em laboratório com células-tronco, né? No dia seguinte que ele foi anunciado, tinha um chefe de cozinha dizendo que ele era uma delícia, um nutricionista dizendo que era super nutritivo e um economista dizendo que ele ia salvar a fome no mundo, né? E a gente não sabe como é que a gente viveu até hoje, né, toda a humanidade, sem a existência de um hambúrguer como esse, né? Outra coisa que é completamente desnecessária e que começa a ser promovida como uma coisa essencial para o nosso planeta. Isso aí não chama-se nem biscoito, é desenvolvido por uma indústria de biscoito, a Mondelez, que detém a marca Nabisco também. Isso se chama, na verdade, hoje eles dão o nome de hiperwafer, só pode existir por 6 milissegundos em um campo de energia magnética, pósitrons, alho torrado e partículas beta, precisamente calibrado. Custa $200 mil esse biscoito, né? Uma coisa também que a gente não sabe como é que a gente viveu até hoje sem ela. Então, tem todas as outras coisas que, durante um tempo ou em algum momento, foram supérfluas para a nossa vida, e hoje em dia a gente não consegue viver sem elas, né? Elas um dia foram totalmente supérfluas e foram construídas para que a gente reconhecesse elas como indispensáveis na nossa vida, né? A mesma coisa os agrotóxicos, os transgênicos, muitos medicamentos, muitos produtos comestíveis que hoje a gente chama de alimentos, eles passaram por esse processo, né? Um processo de criação de soluções que não são soluções, são problemas que causam mais problemas, né? E que muitas vezes são desenvolvidos como soluções, pulando esse processo ou a identificação das causas. A gente vai dos problemas direto para as soluções e ignora as causas, né? No caso dos alimentos, a gente precisa produzir mais alimentos, a população está crescendo, né? Então, como que a gente vai produzir mais alimentos para toda a população? Aí a solução que foi proposta para esse problema de produzir mais alimentos, vou fazer o seguinte: no Brasil, vamos cobrir 70% da área agricultável no Brasil com soja. Quem de vocês aqui, e qual o percentual da população vocês acham que come soja no Brasil? É a solução, né, que a gente arrumou. Vamos produzir soja, 70% do que a gente produzir no nosso país vai ser soja. Quem vai comer isso, né? Então, população bovina, né? A gente está produzindo para os bois, né, e para a Europa, e para a China. Então, a gente está deixando de produzir comida, né, para produzir uma outra coisa, ou seja, a gente vem com uma solução, é proposta uma solução para a gente que, na verdade, está causando problemas, né? Por que causa problemas? Né, a gente vai falar um pouco do transgênico, né? 94% dessa soja produzida no Brasil hoje é transgênica. E o que isso significa, né? Esse ambiente aqui, a soja no meio ambiente, ela está presente com várias outras plantas, né? E assim ela expressa todas as suas qualidades, né, os seus nutrientes, que inclusive alguns poderiam exercer benefícios para a saúde. No momento que você coloca a soja nessa situação, essa situação é uma situação, um cenário antinatural, né? A soja, antes, ela olhava para o lado e via uma berinjela, né, via uma abóbora. Hoje em dia, ela olha para o lado e só vê soja. A soja do lado olha para o outro e só vê soja, né? Isso é um ambiente que é como se a gente colocasse um ser humano, né, ou se os pais de vocês se reproduzissem e sempre gerasse um filho exatamente igual ao de vocês, né? Então, quando você gera e coloca essa planta num ambiente antinatural, você adoece essa planta, né? Se a gente, por exemplo, colocar o ser humano num ambiente que é insalubre para ele, ele vai adoecer. Da mesma forma acontece com a planta. Então, a planta transgênica é uma planta doente, né? Ela é colocada e é desenhada para um ambiente que a faz adoecer. A gente fala, mas a gente podia produzir laranja, né? Porque a laranja é fruto hortaliça. Aí a gente segue a mesma lógica e faz um campo desse inteiro de laranja. Aí a laranja olha para o lado de novo e fala assim, laranja, laranja, né? E ela não está mais no meio diverso que ela tinha antigamente. Ela não consegue mais expressar e ela adoece também, né? A quinoa, ela era produzida dessa forma, né? Esse é o ambiente natural dela. Ela olha para o lado, tem um rio, ela olha para o outro, tem o camponês,
tem as outras plantas, né? E assim ela conseguia expressar todo o valor biológico que transformou ela num alimento muito famoso, né? Aí, de repente, a gente decidiu, não, vamos consumir só soja, consumir só quinoa e plantar quinoa, porque quinoa é o melhor alimento, é um superalimento, né? Aí a gente coloca ela num ambiente antinatural, produz só quinoa, tira a luzante, produz lá no deserto, produz lá na costa, aí a gente adoece a quinoa, porque ela já está num ambiente que é antinatural. Para corrigir essa doença, para corrigir esse ambiente doente, a gente vai adoecer mais ainda o ambiente, jogando agrotóxico nesse ambiente. Por isso que os agrotóxicos, a maioria dos transgênicos, quando você está falando de alimentos transgênicos, em geral você está falando de alimentos mais contaminados com agrotóxico, porque a maioria deles são resistentes ao agrotóxico. A tecnologia deles é a seguinte: eu vou fazer com que essa planta resista, resista a esse agrotóxico, e esse agrotóxico seja capaz de matar tudo que tem nesse ambiente, menos a planta. Ou seja, a quantidade de agrotóxico que você vai jogar nesse ambiente, para corrigir esse ambiente antinatural, é imensa, né? Então, com isso, a gente, na verdade, o que a gente promove é um fascismo, um racismo vegetal, uma escravidão vegetal. A gente elege uma espécie que a gente diz, essa é uma superespécie, né? Esse é um superalimento, a gente vai consumir só ele, e por exemplo, as populações andinas que produziam 2.000 tipos de batata, agora todo mundo planta quinoa, um tipo só, né? Porque vende mais. E a gente perde toda a biodiversidade, perde a possibilidade de prevenir o câncer com a diversidade de nutrientes que tem na natureza e começa a empobrecer o próprio alimento. Com isso, a gente começa a adoecer também com isso. E, nesse momento, a gente passa, e por muitos anos, a gente passou a olhar para os agrotóxicos como uma coisa que é inevitável. A gente chegou nesse ponto, né? De a gente ouvir essa história de que não tem como produzir alimentos para o mundo, né, e para essa grande população sem agrotóxicos. Isso é uma invenção. É um processo que gerou essa doença e gerou essa dependência. E agora a gente precisa passar por um processo para reverter tudo isso. E os efeitos para a saúde já são muito comprovados, né? Mas a gente tem uma série de forças que fazem com que a gente mantenha invisível o problema. Quer dizer, o problema dos agrotóxicos ele é muito visível no campo, quando vocês viram para os agricultores que veem seus filhos nascerem mal formados, ou que estão sentindo e tendo problema do câncer, mas para o consumidor é invisível, né? Você não põe nenhuma lupa ali e consegue enxergar se tem agrotóxico ou não no produto. Então, essa invisibilidade ela também ela é mantida pela força das próprias indústrias que promovem esses produtos. Esse é um estudo que foi feito com ratos na França e que provou, né, que esse milho transgênico da Monsanto quanto o glifosato, que é um herbicida usado, associado, né, então, quando você pensou transgênico, geralmente você tem que pensar as duas coisas, quase nunca vão andar separadas, né? E eu não preciso nem mostrar os dados, né? Você olha as fotos dos ratos, né, com tumores, você já consegue observar o quanto são agressivos esses dois componentes, tanto o milho em si, quanto o glifosato, né? O que aconteceu, a história desse artigo é interessante, porque esse artigo, depois que ele foi publicado, a editora retirou o artigo. A retirada de artigo depois que ele é publicado é uma coisa muito rara, é raríssimo, né? E esse artigo foi retirado dessa revista. E, além disso, eles trocaram o comitê editorial e colocaram no lugar do editor que tinha aprovado o artigo, um ex-funcionário da Monsanto que desenvolveu o milho que foi estudado. Então, eles retiraram o artigo e trocaram um dos membros do comitê editorial e posicionaram um ex-funcionário da empresa da Monsanto, né? Depois, esse artigo foi republicado, exatamente com os mesmos resultados, exatamente com as mesmas conclusões, e oferecendo acesso a todos os dados para quem quisesse analisar com esse argumento de que é transparente, que o resultado não foi nada viesado. Enfim, mas existe isso para mostrar que existe uma força para que mantenha esse reconhecimento de que o consumo de transgênicos e o consumo de agrotóxicos é uma coisa natural e é uma coisa segura, né? Então, existe toda uma estratégia para manter esse reconhecimento da população. Os congressos também são utilizados muitas vezes, né? Congressos financiados, vocês podem ver aí, por várias organizações
que produzem agrotóxicos, como Dupont, Cargill, vou citar outros exemplos mais à frente, né? Esse estudo foi muito veiculado na mídia em 2012, né? E dizia assim, não, orgânicos e alimentos convencionais são tudo a mesma coisa, não tem nenhuma diferença, né? Aí eu fui olhar o artigo. E hoje em dia você não pode mais só ler aquela declaração de conflito de interesse no final, né? Porque o pessoal fala assim, não tem nenhum conflito de interesse. Você tem que ir muito além, não dá para acreditar mais naquela frasezinha. Eu investiguei autor por autor, né? Aí eu cheguei no penúltimo autor, esse estatístico da Universidade de Stanford. Na época do tabaco, esse é um documento secreto da indústria do tabaco que prova que ele recebia dinheiro, isso é um documento dos advogados de uma das indústrias, que agora não me recordo aqui, mas que prova que ele recebia dinheiro para prestar consultorias para a indústria do tabaco. As consultorias para a indústria do tabaco, elas um pouco secaram a fonte para os cientistas, né? Então, agora, eles estão recebendo dinheiro de indústrias que produzem agrotóxicos, sementes e outras áreas, né? Principalmente os estatísticos que têm uma atividade mais fina, que podem trabalhar em diferentes áreas, né? Todo esse grupo trabalha nesse instituto da Universidade de Stanford, que vai receber para o resto da vida, né, vitalício, um financiamento de $1 milhão por ano para estudar alimentos e sistemas alimentares, né? Obviamente, eles têm quase que o dever de dizer que agrotóxico não causa nenhum problema para a saúde, né? O mercado de agrotóxicos e sementes é super concentrado também, né? Você tem aqui 6